Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Leitura do livro de Neemias ou segundo de Esdras. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 31. Lista dos sacerdotes e dos levitas. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atos, Sequenias, Reum, Merimute, Ado, Gentom, Abias, Miamim, Maadias, Belga, Semeías, Joiaribe, Idaías, Selu, Amoque, Elcias e Daías. Tais eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos no tempo de Josué. Os levitas: Josué, Benui, Sedmiel, Serebias, Judá, Matanias, que estava com seus irmãos dirigindo o canto de louvores. Becbecias e Ani, seus irmãos, alternavam com eles. Josué gerou Joaquim. Joaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatã, e Jonatã gerou Gedoa. Eis os chefes das famílias sacerdotais do tempo de Joaquim. Para a de Saraías, Maraías, para a de Jeremias, Ananias, para Esdras, Mosolão, para Amarias, Joanã, para Milico, Jonatã, para Sebenias, José, para Arão, Edna, para Maraiote, Elce, para Ado, Zacarias, para Gentom, Mosolão, para Abias, Zecre, para Miamim e Moadias, Felte, para Belga, Samua, para Semeias, Jonatã, para Joiaribe, Matanai, para Jodaías, Aze, para Selai, Selai, para Amoque, Eber, para Elcias, Azebias, para Idaías, Natanael. Sob o reinado de Dário, rei da Pérsia, fez-se uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do templo de Eliasabe, de Joiada, de Joanã e de Gedoa. No livro das crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão inscritos até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Azebias, Serebias e Josué, filho de Sedmiel, encarregados alternadamente com seus irmãos do serviço dos louvores ao Senhor, segundo o rito instituído por Davi, com um coro respondendo ao outro. Matanias, Becbecias, Abdias, Mosolão, Telmon e Acube eram porteiros e tinham a guarda das portas. Tais eram os que estavam em funções no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no tempo do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. A inauguração dos muros de Jerusalém. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viessem a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação com hinos e cânticos ao som de símbalos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se dos campos vizinhos de Jerusalém e das cidades dos netofateus, de Bet-Galgal e do território de Geba e de Asmavete, porque os cantores haviam construído aldeias
nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita por cima da muralha na direção da porta da esterqueira. Em seguida caminhavam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Azarias, Esdras, Mosolão, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semeías, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zecur, filho de Asaf e seus irmãos Semeías, Azarael, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi, até atingir a porta da água ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha, do lado oposto. A este é que eu seguia para a outra metade da multidão. Passando por cima da Torre dos Fornos, caminhou-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da Torre de Nananeel, da Torre de Mea, até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os 2 coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam. E os sacerdotes Eliacim, Maasias, Miamim, Miqueias, Elisenai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas, e Maasias, Semeías, Eleazar, Aze, Joanã, Melquias, Elã e Ezer. E os cantores se fizeram ouvir sob a direção de Jesraías. Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios e houve grande regozijo porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades e de muito longe ouviam-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo, estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas reservadas, as primícias e os dízimos, onde foram recolhidas, e em suas diversas divisões, as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e aos levitas. O povo de Judá alegrou-se, vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações, segundo as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, no tempo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros, e dava as ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Arão. Reformas. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém,
porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para as suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus? Depois reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoque e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso, e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uva, figos e todas as espécies de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os, então, a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá. Procedeis muito mal, profanando o dia do sábado. Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram 1 ou 2 vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandar-vos-ei castigar. Cessaram então de vir durante o sábado, e ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que haviam desposado mulheres de Azote, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falavam a língua de Azote e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Bati em muitos, arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes em nome de Deus que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para os seus filhos, nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus, e Deus o havia tornado rei de todo Israel. Entretanto, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estáis cometendo esse grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Jojada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, tornara-se genro de Sanabalate, um horonita, expulsei-o para longe de mim.
Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos místeres e restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta ao meu Deus, para o meu bem.